Hello, my dear students. Good morning. How are you? Olá, meus queridos alunos. Bom dia, como estão? Espero que bem. Nossa aula de hoje será o início do módulo 11, com o tema Let's Go Camping. E para iniciar o módulo 11, vamos fazer alguns questionamentos. Primeiro, have you ever been camping? Você tem acampado? 2. Do you prefer camping or staying at a hotel? Você prefere acampar ou ficar hospedado em um hotel? 3. What are the 3 most important things to take? Quais são as 3 coisas mais importantes que você deve pegar? 4. With you when you go camping. Com quem você acampa? 5. What's the bad thing about camp? The worst one. Qual é a melhor coisa sobre acampar? E a pior? Bem, essas perguntas iniciam o módulo 11, que fala sobre acampamento. Ainda na página 75, nós temos um texto onde vocês farão a leitura para poder responder algumas questões. Na página 76, nós temos uma list of camping equipment, ou seja, uma lista de equipamentos para acampar. Na página 76, vocês irão fazer a relação entre os objetos e os nomes que encontram-se do lado. Primeiro, nós temos a box of matches. O que seria a box of matches? Vocês irão observar na imagem e vão colocar o número correto, ou seja, caixa de fósforo. Número 2, a camp stove. O que seria a camp stove? Seria esse mini fogão, né, usado aí em acampamentos. Número 4, a flashlight. A flashlight, a lanterna, né? Número 5, a sleeping bag, saco de dormir. Número 6, a tent, que seria a tenda, né? A barraca de dormir. Número 7, insect repellent, o repelente contra insetos. E o número 8, sunscreen, que é o protetor solar. Então, vocês farão na página 76 justamente essa relação entre a lista e os objetos. Feito isso, nós iremos para a parte de gramática, na página 77. A nossa aula de gramática de hoje, eu vou mostrar para vocês o future with going to, que é a formação do tempo futuro com going to, tá? Esse conteúdo encontra-se na página 77 e nós vamos ver mais detalhado a partir de agora. Bem, o going to future, ou seja, a formação do tempo futuro com going to se dá pelas seguintes informações. A forma verbal going to indica uma ação no futuro e utilizamos para falar de eventos que temos certeza que irão acontecer no futuro imediato, pois há evidências claras sobre isso, ou para expressar planos e intenções. Para formar uma sentença no futuro, utiliza-se o verbo to be conjugado, precedido de going to, mais o infinitivo do verbo. Bem, em síntese, isso diz o seguinte, que quando nós vamos falar de situações futuras que já foram planejadas, intenções que já foram planejadas, nós vamos usar going to, tá? E para formar as sentenças, nós vamos observar o seguinte, precisamos relembrar aí o uso do verbo to be,
com as terminações am, is e are, de acordo com os pronomes, e também o going to, que indica a parte de futuro. Então, como vocês podem ver nessa tabela, nós temos o pronome pessoal, I, you, he, she, it, we, you e they. E temos a terminação do verbo to be correspondente para cada pronome. E do lado, going to, que indica a situação de futuro. Bem, vejamos a estrutura das sentenças negativas agora com going to. Nós vimos no slide anterior que, para formar sentenças afirmativas, nós vamos usar apenas o verbo to be na forma afirmativa. Já para formar sentenças negativas, como eu irei mostrar agora, nós vamos utilizar o going to, né, mais o verbo to be conjugado com o respectivo pronome am, is, are, mais not. Vejamos, pronome pessoal, os que eu acabei de citar, a forma negativa do verbo to be, quem vai receber a partícula not é a terminação do verbo to be, ou seja, I am not going to travel. Eu não irei viajar. Eu fiz os meus planos, calculei o meu dinheiro e o meu tempo, e infelizmente não deu para viajar, ou seja, foi algo que foi planejado. E observem que do lado do going to tem barra gonna, que é a forma reduzida de going to. Se vocês encontrarem, é muito comum encontrar em músicas, legendas de filmes e séries, a forma reduzida, tá? A forma contraída. Também está correto. Então, nós vimos aí as sentenças, formação das sentenças afirmativas e agora as sentenças negativas. Vejamos agora a formação da estrutura das sentenças na forma interrogativa, tá? Para escrever uma sentença interrogativa com going to, utiliza-se o verbo to be conjugado com o respectivo pronome am, is ou are no início da frase e em seguida o pronome seguido de going to. Vejamos o exemplo. Is Guns N' Roses Band going to play in Rio de Janeiro? A banda Guns N' Roses vai tocar no Rio de Janeiro? Ou seja, sabemos que para ter um show é algo planejado. Então, nesse caso, observem, eu usei is, que é a terminação do verbo to be usada para singular, ou para ele, ela, ou para coisas, animais e objetos. E em seguida, eu trouxe o sujeito, né, que é a banda Guns N' Roses, e em seguida eu usei a partícula que indica futuro, going to, em seguida o verbo principal da oração, tá? Então, é muito importante prestar atenção na estrutura, na formação dessas sentenças, porque nós temos as sentenças afirmativas, negativas e interrogativas. Ok, pessoal? Feito isso, essa explanação, se acharem melhor, copiem esse conteúdo no caderno da forma que eu fiz, que vai ajudar bastante na hora que vocês forem estudar para os trabalhos e as avaliações, ok? E para finalizar a nossa aula, eu vou deixar para vocês aqui a atividade que vocês irão responder, ou seja, as páginas 84, primeira questão, pede o seguinte: Read the text again and then answer the questions about it. Vocês lembram no início do vídeo que eu falei sobre o texto que vocês iriam precisar ler para responder algumas questões? Pois é, essa questão da primeira questão da página 84, que pede que vocês façam a leitura do texto e respondam as questões sobre ele, tá? Então, todas essas questões da primeira são voltadas ao texto lá da página 75. Primeira questão, vocês vão responder de acordo com o texto.
Aí nós temos a segunda questão, que pede o seguinte. What can we infer from the text? Complete the sentences using the correct words. Vocês irão... o que nós podemos entender sobre o texto? Vocês irão completar o texto com as palavras desse quadro, ok? E vão fazer as seguintes questões até a página 86, certo? Então, pessoal, me despeço de vocês. Obrigada pela atenção e tenham todos uma ótima semana. Bye, bye.